A gente tem aí circunstâncias como, por exemplo, o abuso sexual, o feminicídio, a homofobia, o namoro abusivo, como também a questão, né, das violências pela internet, como, por exemplo, se deparar com uma situação de perversão, ou de publicar nudes, de estar se expondo diante da internet, ou ainda, né, entrar em contato com a pornografia, coisa tão comum hoje, né, com as crianças mesmo, com 7, 8 anos de idade. Eu tenho ouvido bastante mães preocupadas com seus filhos e as suas filhas que estão entrando em contato com a pornografia já desde essa idade. Eu sei que muitas vezes essa pornografia cai na mão deles em função de uma situação acidental, mas outras vezes, ou até depois de cair de forma acidental, eles acabam tendo curiosidade e indo em busca de querer saber mais a respeito daquilo que está se passando, né, ali na frente dele. E sexo, cenas de sexo, sempre são cenas que acabam despertando a curiosidade e o interesse, mesmo quando a criança ainda não sabe muito bem o que é aquilo que está acontecendo né, na frente dele ou na frente dela. Então é importante que a gente saiba como conversar com os nossos meninos, como conversar com as nossas meninas, porque isso, né, tem a ver com a sexualidade deles, tem a ver com a conversa sobre sexualidade. Então a gente falar de segurança pessoal é falar, né, como vocês puderam ver, é falar de sexualidade. E eu vejo muita gente se colocar da seguinte forma: não, que bobagem, que absurdo é esse, Lena, que você está colocando, é só a gente ir lá, proibir e pronto, tá tudo resolvido. Mas as coisas não funcionam bem assim, né? Então não basta só a gente ir lá e proibir. Não adianta a gente fazer vista grossa, por exemplo, também em casos de abuso ou de violências sexuais, e a gente dizer assim: ai, não, eu não quero, Lena, conversar sobre isso, porque isso vai tirar a pureza da minha menina, vai tirar a pureza do meu menino. Esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, muitas vezes, né, só atrapalha e só deixa a nossa criança ou o nosso adolescente vulnerável. Ou seja, numa condição que ele não sabe, né, como se defender. Então a gente vê, por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma mãe. Essa mãe, ela me procurou, né? Eu tenho um sistema de atendimento de consulta, quando, por exemplo, acontece uma situação e essa mãe, ela colocou que o filho dela, né, estava vendo pornografia. E ela então foi lá, conversou com ele, pediu para que ele não fizesse isso, explicou tudo mais, mas isso não foi suficiente. Ele acabou voltando e quando ela pegou o celular dele, chegou lá, ela viu que, sabe, ele tinha assistido de novo pornografia, porque ficou lá vendo, né, ela viu o histórico, né, de acesso a eles. E aí, ela dizendo assim: Lena, mas hoje os meninos e as meninas precisam ter celular, porque por conta da pandemia, todas as crianças passaram a ter celular, notebook, computador, enfim, o acesso à internet ficou um acesso muito fácil. E mais, as próprias mães precisam mentir para os programas da internet. Olha que loucura que nós estamos vivendo, né? As próprias mães têm que mentir para os programas da internet, mentir a idade dos seus filhos, senão eles não conseguem fazer as pesquisas que eles precisam fazer para a escola. Eles só teriam acesso, se colocar, por exemplo, que o filho tem 10 anos de idade, ele só vai poder ter acesso, ele só vai poder ter acesso a programas infantis e que não dá acesso a, por exemplo, algum outro programa de geografia, de história, ou enfim, que eles precisam ter acesso para poder estudar para as questões lá da escola. E aí, com isso, eles acabam não podendo utilizar devidamente o celular, né, para as ações da escola. E aí, o que acaba acontecendo? Como ele está registrado naquele celular como uma pessoa que tem uma idade a mais do que ele tem,
ele acaba tendo acesso à programação adulta. E aí, sem que você consiga bloquear, ele acaba tendo acesso. Então, além da gente sozinha não conseguir, como é que diz, bloquear esse tipo de acesso dos nossos meninos e meninas, ainda existe agora essa outra facilidade que vai fazer com que eles consigam, né, ter esse tipo de acesso. Então a gente precisa estar atenta a essas situações, a essas questões, para que a gente, sabe, esteja ali perto dos nossos meninos, das nossas meninas. E essas questões todas, gente, vai levar o quê? A temas ligados à sexualidade. E aí o que acontece? Você chegar e dizer, não, você não pode assistir, como aconteceu com essa mãe, sabe? Ela chegar e dizer, olha, filho, você não tem idade, você não pode assistir. Ela tentou bloquear, mas ele acabou desbloqueando. Resultado, ela não conseguiu ter sucesso. Então a gente vê o quê? Que só o bloqueio, claro, se a gente pode bloquear, se a gente pode, como é que diz, evitar que os nossos meninos tenham acesso a esses programas adultos, é claro que essa é uma resolução interessante, uma importante, mas não sozinha. Ela precisa de mais, não é? Precisa que a gente também traga uma conversa com a nossa criança ou com o nosso adolescente, que seja uma conversa capaz de dar a eles uma consciência, né? Uma consciência sobre aquele fato e sobre os riscos daquilo que ele está passando, daquilo que ele está correndo, né? Então, e para isso, a gente precisa ter conhecimento, e não só precisa ter um conhecimento sobre sexualidade, como a gente precisa saber do que eles são capazes de aprender naquele momento e o que interessa para eles aprenderem naquele momento. Porque aí eu posso, com muito mais segurança, chegar para o meu filho ou minha filha e dizer, olha, isso aqui ainda não é para a sua idade. E você faz isso não de uma forma brava, nem de uma forma, sabe, como é que diz, em pânico, nem nervosa, não. Nem com julgamentos, você vai fazer de uma forma tranquila. Por quê? Porque você sabe que a curiosidade existe, mas você também sabe que existem limites para esses acessos do seu filho. E você vai saber também como protegê-lo. E a forma de proteger é tendo essa conversa que dá ao seu filho essa consciência. Uma consciência, óbvio, de acordo com a capacidade dele de adquirir a consciência necessária para aquele momento que ele se encontra, né? Então, ter a confiança, ter a consciência do fato, entender os prós e os contras daquele fato e ajudá-los a perceber que, de fato, nessa idade que ele está, isso não faz sentido, né? Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de dar essa tomada de consciência, a gente pode ter mais sucesso em termos daquilo que os nossos filhos assistem ou deixam de assistir.